Miguel Rosseto, satisfação, obrigado por atender nosso pedido. Eu queria pegar dessa última questão, queria que você comentasse o comentário do Brito, de dizer que o Rio Grande do Sul não passou por um período de preocupação com relação às cheias, que isso retornou agora muito forte. Como é que você... comenta para a gente isso, como é que é isso aí? Então, primeiro, um abraço para ti, enfim, te cumprimentar sempre pelo programa, pela solidariedade, muito difícil que nós estamos passando ainda aqui. Então, só rapidamente eu vou entrar no tema que tu traz. Perfeito. Mas, enfim, lembrar sempre, né, as pessoas que estão nos acompanhando, uma situação dramática, começa 1º de maio, as pessoas nos dizem, cientistas, que talvez final do mês de maio as águas voltem, né, ao seu leito normal. Então, é uma situação, é uma crise muito grande, muito intensa, muito extensa e muito longa. Isso nós nunca vimos, né, aqui. Nós estamos falando de 80 mil famílias hoje abrigadas, né, em lugares públicos, enfim, mais de 80 mil famílias. Nós estamos falando de quase 600 mil famílias atingidas, desalojadas das suas casas, viu, Conde? 2 milhões de gaúchos e gaúchos afetados. Estamos indo para 150 mortos, é uma situação muito difícil, né? Muito sofrimento, muita dor. E isso nós nunca vimos, né? É verdade, essa é a dimensão. E eu acho, é só um registro aqui, eu não quero... Mas é isso, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de eventos extremos climáticos, que são indicadores de uma mudança climática. No Rio Grande do Sul, no ano passado, nós iniciamos com a maior estiagem seca da nossa história. No segundo semestre, né, setembro e novembro, 2 enchentes, ciclones, né, muito fortes, muito pesadas, enxurradas, Vale do Taquari. E entramos no mês de maio agora com essa que é a maior enchente, chuva da nossa história, né? Sempre os eventos se repetem e sempre eles são os maiores da história, né? O que mostra que são indicadores de uma mudança climática. Alguns especialistas, né, tipo esqueci agora, enfim, um pouco eu lembro. Carlos Nobre. O Nobre, falam de que nós estamos vivendo hoje eventos que imaginávamos daqui a 15, 20 anos, né? Eventos extremos, concentrados, né, na sua intensidade, estiagem e chuvas. Então, esse é o tema, né? Por outro lado, as nossas cidades e regiões não estão preparadas ou foram despreparadas para isso. Onde tínhamos alguma preparação, o resultado dessas políticas, né, irresponsáveis de desmonte do Estado, de serviço público, nós vamos falar rapidinho, sim, elas desprepararam as cidades. A região metropolitana tem, em Porto Alegre, uma estrutura forte, potente, moderna, desde a década de 70, que foi a resposta do governo federal, dos governos, à grande cheia de 41. Né? Então, nós temos uma situação extrema, obviamente, mas é preciso reconhecer que não estamos preparados para enfrentar esta nova situação. E, ao mesmo tempo, o que tínhamos de preparação foi desorganizado ou despreparado. Quando a gente fala de Porto Alegre, que tinha um sistema de 20 e poucas bombas, 23 bombas, né, para retirada de água, e tem 6, 7 operando, isso não é um problema da natureza. Isso é um problema de uma péssima gestão, que despreparou a cidade. Quando tu tem um sistema de quase 70 quilômetros pronto de proteção contra cheias e não consegue fechar uma comporta, e tu tem vazamento de coisas básicas, isso não é um problema da natureza, isso é um problema de uma péssima gestão. Quando tu tem um problema de esgotos pluviais, de saída pluvial, né, das águas para o Guaíba, e tu não tem válvulas básicas que fecham para a água do Guaíba não entrar na cidade, que é isso que está ocorrendo, isso não é um problema da natureza, isso é um problema básico de uma gestão que destruiu o sistema que nós tínhamos em Porto Alegre. Quando tu tem um sistema, né, metropolitano de combate às cheias, e que com a destruição de uma estrutura estatal que coordenava isso, cada município cuida do seu sistema de proteção, das suas bombas, né? E quando elas não funcionam, elas afetam toda a região. Isso não é um problema da natureza, né? Isso é um problema de uma péssima gestão, ou de problemas extremos. Eu acho que é isso que nós temos que tentar sair dessa situação, aprendendo isso, né? Quando temos um sistema ambiental destruído ao longo de décadas, né? Quando o governo do Estado bota 50 mil no orçamento de 2024 para investir na defesa civil, não compra 2 botes. Isso não é um problema da natureza, né? Quando as legislações ambientais
né? Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, aprova uma lei que permite barragens, barramento em áreas de proteção permanente nos rios e açudes. Isso não é um problema da natureza, não é contra a natureza. Desmonte do sistema ambiental, desmonte de defesa, ausência de uma defesa civil forte. Tu tem uma ausência total nos planos diretores, né? Eu vou entrar nisso, de coloca as pessoas mais vulneráveis nas áreas alagadiças, nas áreas sem nenhum acompanhamento. É óbvio que nós temos que repensar isso, né? Então, repensar, reocupação das cidades, né? Relocalização com sistemas de proteção, de combate à cheias é importante. Ontem eu falei com o ministro Rui Costa aqui, Conde. Aliás, é um negócio emocionante. Se eu tiver tempo, eu falo. Eu queria que você falasse um pouco. Quem não chorou com o que o Lula fez aqui ontem, Conde? O que o Lula fez aqui ontem foi extraordinário, histórico. Ele está reconstruindo o Estado brasileiro. Ele está dizendo, como as pessoas me diziam, para isso que tem que ter governo, para isso que tem que ter presidente. Eu fico imaginando, como as pessoas me diziam ontem, imagina um Bolsonaro e um Paulo Guedes. Entende? Numa situação dessa. O Lula trouxe não só recursos extraordinários, trouxe carinho, trouxe respeito às pessoas. Visitou um acampamento lá, um albergue, um abrigo lá na Universidade Unicinos, que é uma universidade jesuítica que nós temos aqui, a Unicinos, de muita tradição, e que tem tido um trabalho, exemplo de outras universidades, como a PUC, as federais, os institutos. São 1.500 pessoas que estão lá, acolhidas. Situação super difícil. São Leopoldo perdeu, quer dizer, metade da população saiu das suas casas, Conde, 100 mil pessoas. Metade da cidade está alagada. Lá funcionou um sistema, mas ele foi impotente, porque a água passou por cima do muro. Nós temos que revisar isso. Mas o Lula chega aqui, abraça as pessoas, escuta as pessoas, oferece conforto. Pela terceira vez ele veio para o Rio Grande do Sul, Conde, o presidente, com seus ministros. Estava lá o Barroso, o presidente do STF. Aquelas cortes, né, vetustas, distantes, estava lá. É impressionante mesmo. Vendo as pessoas, vendo o que é a tragédia, a dor daquelas famílias, pessoas mais vulneráveis, pobres, crianças. E oferece o quê? R$ 5.100, né, para todas as pessoas que tiveram suas casas alagadas, que perderam tudo, colchão, fogão, R$ 5.500. E oferece casa de forma gratuita para as pessoas de baixa renda que perderam suas casas. Olha na história isso, Conde. FGTS, quer dizer, tem uma série de... Isso, você falar do Fundo de Garantia, da antecipação de Bolsa Família, dos 50 bilhões de crédito aqui para pequenas e médias empresas, a juros subsidiado, de permitir que o Rio Grande do Sul fique sem pagar a sua dívida por 3 anos, suspendeu a dívida, que é gigantesca, do Rio Grande do Sul, com a União por 3 anos, taxa de juros zero para o estoque da dívida, 12 bilhões de redução dessa dívida. Nós estamos falando em 3 bilhões por ano, Conde, que ficam no Rio Grande do Sul para recuperar o Estado, que iriam para Brasília. Dinheiro que fica, que ia para Brasília, vai ficar no Rio Grande do Sul. A suspensão da dívida, né? Quê? A suspensão da dívida. Claro, 3 anos. 3 anos. E taxa de juros zero por 3 anos desse estoque, que representa 12 bi. Quer dizer, não há na história do país, não há, Conde, um governo federal que tenha ofertado tantos recursos e tanto apoio então, para um Estado com tanta dificuldade como esse. E é uma nova referência. Uma nova referência, um novo parâmetro. Solidariedade, né? exato, de solidariedade, de atenção e de cuidado e dedicação. Criar um Ministério Extraordinário foi um movimento que nós reivindicamos aqui. Nós reivindicamos criação de uma agência federal permanente aqui para dialogar com Brasília, com a sociedade gaúcha, com o governo estadual e com prefeituras. Isso. Olha, a impressão que dá, com você falando, é que a gente, claro, que tem que tomar cuidado com as expectativas, mas tal é o volume de dedicação e de priorização que o governo federal deu para essa situação dramática do Rio Grande do Sul, que só pode dar muito certo, né? Essa orquestração toda. E aí eu queria fazer um pequeno parêntese nos seus relatos aqui e perguntar como é que fica a situação do governador, justamente Eduardo Leite, e do prefeito Sebastião Melo, porque ficou mais que evidente a responsabilidade que eles tiveram
nesse caos todo, embora não seja, evidentemente, exclusividade dos dois, mas a falta de manutenção, falta de investimento, mudança das leis ambientais e tudo mais. Como é que vai se dar essa relação também, né, em função de um governo federal que chega para ajudar em todos os níveis, diante de governos regionais que ficaram a desejar durante esse tempo todo? Não, Conde, eu acho que a gente tem uma experiência, o presidente Lula tem orientado, né, a ideia de uma grande integração e unidade de ações. A nossa experiência aqui, em todos os desastres que nós tivemos, é que é evidente que há uma urgência, né, que exige unidade, integração de esforços, coordenação de esforços, né, e unidade, portanto, entre municípios, prefeituras, governo estadual e o governo federal. Tudo que nós não queremos agora é bater cabeça, etc. etc. É preciso muita concentração de recursos, né, do governo federal, dos estados e municípios, para que a gente possa responder à urgência da sociedade, né, que é muito dramático, os números são brutais. E, ao mesmo tempo, toda essa integração e unidade e contar com essa solidariedade emocionante do povo gaúcho aqui, voluntariado, quer dizer, muito grave a crise, e isso tem sido fundamental, esse voluntariado, essa solidariedade, de todas as formas que aparecem, as pessoas se doando, se dedicando, trabalhando e doando coisas. O Brasil inteiro. Ontem eu falava ontem com a Fátima, governador do Rio Grande do Norte. Bom, o Jerônimo, governador da Bahia, Santa Catarina, Paraná, todos. É impressionante a solidariedade nacional e internacional. Então, essa é uma condição para a saída dessa crise importante, o que não significa, né, Conde, que nós não tenhamos que fazer uma avaliação profunda, séria, de por que chegamos nessa situação, né? E aqui há responsabilidades, existem escolhas de políticas que se demonstraram desastrosas, né? Porto Alegre, a ausência total de manutenção do que temos. Porto Alegre, Conde Ovides, e a região metropolitana, um sistema forte de contenção de cheias. Agora, é um sistema da década de 70, eu fiz referência, que precisa de manutenção, bombas que não funcionam. Vocês imaginem um sistema que tem 23 bombas, e só 6 funcionam. A ausência total de manutenção, a ausência total de cuidado com o sistema operacional básico de manutenção que não foi feito. Falta de coordenação entre os municípios da região metropolitana, né? Por ausência de bombas, de cuidado, de controle, de manutenção desse sistema que nós temos de quase 70 quilômetros de proteção de cheia. Nós temos que avaliar isso, obviamente. Ontem eu conversava já com o ministro Rui Costa nessa direção. O governo vai retomar investimentos nos sistemas de proteção contra as cheias. Falando um pouco o que o Fernando colocou, tá, Conde? Nós vamos ter que combinar, né, cuidado na volta da ocupação de cidades, né, fragilizadas, mas, ao mesmo tempo, nós não vamos retirar 100 mil casas, 200 mil casas, né? Não existe isso. Né? O que nós vamos fazer é proteger as áreas principais e proteger, quer dizer, retirar, relocalizar essas famílias, como o governo está fazendo o seu programa de habitação, permitindo que as famílias possam, inclusive, ir para outras cidades, viu, Conde? O que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, um sistema de proteção contra cheias, que deverá ser feito e atualizado. Nós já abrimos essa discussão ontem com o ministro Rui Costa, a partir de vários projetos que já estão sendo trabalhados aqui na região metropolitana. Como nós vamos ter que fazer um profundo planejamento das bacias hidrográficas, dos rios, arroios, da manutenção, rios assoreados, matas ciliar destruídas, matas laterais, que cuidam disso, né? É todo um conjunto novo de leis e de... Claro, uma avaliação profunda disso tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, são 25 bacias hidrográficas. Tem comitês de bacia que gerenciam com a sociedade, com o Estado. Tudo isso abandonado pelo governo do Estado, completamente abandonado. É óbvio que pensar a reocupação de uma cidade passa por pensar os seus rios, suas bacias hidrográficas na cheia e na estiagem, né? Então, tudo isso são programas que eu acho que a reconstrução, ela não precisa ser repetição. A repetição, o que nós tínhamos não deu certo. Então, nós temos que pensar uma continuidade dessa situação, desses eventos extremos, e, ao mesmo tempo, né, proteger a nossa sociedade, a nossa população com as tecnologias que temos, inventar, dialogar com outros países, outras regiões
que enfrentaram esses temas, né? Eu fiquei pensando aqui, Rosseto, na experiência do Katrina, dos Estados Unidos, de Fukushima, são Isso. origens diferentes, e também tem mais um episódio, porque assim, é sem precedentes, né? Acho que no mundo, né, esse tipo de alagamento, acho que na Índia você tem casos também desse tipo. A equipe, né, que está envolvida nisso tá fazendo esse tipo de integração e interlocução com outras localidades que sofreram esses problemas para tentar pegar alguma expertise? Sim, deixa eu dizer, até agora, né, por óbvio, toda a energia dos governos, né, prefeitura, sociedade, foi salvar vidas. Claro. Nós ainda temos pessoas desaparecidas, né? Então, salvar vidas e cuidar dessas mais de 80 mil pessoas que estão nos abrigos. Então, é um esforço gigantesco, né? Alimento, cuidados, etc., saúde. E abrimos essa fase de reconstrução agora, né? As águas estão baixando, em algumas regiões já baixaram. E essa presença do governo federal é muito importante, porque ele tem essa capacidade gigantesca, né? De articular essas experiências, né? A Marina está aqui, todo mundo, né? A presença da Dilma forte agora, via esse financiamento dos BRICS, né? Uhum. Essas relações, elas permitem mais de R$1 bilhão, ela permite uma troca de experiências bem importantes. Nós temos um sistema de defesa civil muito forte aqui, viu? O ministro Valdez Góes é um quadro extraordinário. Então, todo esse sistema de alerta, de acompanhamento hidrológico, do clima, de informação, de cuidado, de defesa civil municipal, de organização de sistemas de proteção, eles entram em pauta. Com força, com mais força ainda, não tenho nenhuma dúvida, que economia, ocupação de território. É óbvio que nós temos situações do Rio Grande do Sul que vão exigir uma reflexão muito grande sobre a nossa economia, sobre a ocupação do nosso solo, o padrão agrícola que nós desempenhamos. E como é que está o sentimento na Câmara Legislativa, da qual você faz parte? Na Assembleia aqui. Na Assembleia, a Assembleia está se movimentando. Nós estamos em situação de emergência, né? Eu estou, nesse momento, aqui na Assembleia, como outros deputados, mas todos nós estamos nas regiões, no Estado, ajudando as prefeituras, dialogando com o governo do Estado, da União. A Assembleia tem... Há unidade, não há polarização política. Por enquanto, nós temos unidade, sim, né? Em temas emergenciais, temos votado iniciativas emergenciais de liberação de recursos, temas assim. Nós temos diferenças, sim, e a vida tem que educar, né, Conde? Nós recentemente aprovamos aqui por maioria um projeto do Republicanos, infelizmente o governador avaliou, promulgou, que permite barramento em áreas de proteção permanente, que é uma loucura. A área de preservação permanente é a área de preservação permanente, são os rios. Vai ter como revogar esse tipo de coisa? Nós achamos que temos que criar um espaço aqui muito grande de avaliação de tudo isso. Claro que nós temos que ter reservação de água, né? Açudagem, tudo isso é muito importante. E é possível fazer desde que de forma correta, não destruindo a nossa água, destruindo os nossos rios, destruindo as bacias hidrográficas. Essa ideia de repensar planejamento que essa turma neoliberal, né, essa turma aí, defendeu por anos, destruíram as instituições que pensavam. Aqui no Rio Grande do Sul é um negócio escandaloso, né? Todas as instituições de pensamento estratégico, de planejamento, um Estado que, historicamente, tem uma tradição muito forte de planejamento, viu? Muito forte, desde os nossos positivistas, né? Instituições de vanguarda, nós somos vanguarda na legislação ambiental nacional, hoje nós somos atraso. Isto cobra um preço, né? Desorganizar o pensamento estratégico, o planejamento. Eu acho que a Assembleia, como a sociedade, vai debater esses temas. Não é possível que a gente não tenha um sistema de defesa civil. Se eu pegar Santa Catarina aqui do lado, os caras têm uma secretaria de defesa civil, entende? Se eu pegar outros estados, estão muito mais equipados, né? Equipados com esta... Não, e foram deslocados para o Rio Grande do Sul vários sistemas de defesa civil de outros estados, né? Você tem aí uma coisa extraordinária, né? Isso aí é muito interessante. O Exército também e as Forças Armadas estão cuidando com muito esmero dessa situação. Rosseto, sobre a compra de imóveis que o governo anunciou ontem,
Como é que vai se dar isso? O Brito estava justamente aqui também se perguntando e dizendo, quer dizer, não existe imóveis, e o prefeito Sebastião Melo falou, não existe quantidade de imóveis para ser vendida, né, nesse sentido, para acolher as pessoas que ficaram desabrigadas. Como é que vai ser esse processo? Não, eu acho essa uma das medidas mais inovadoras e extraordinárias do Lula, do presidente, por conta da rapidez e da emergência inovadora em habitação. As pessoas vão perdendo suas casas, muitas vão voltar, obviamente, para suas residências. Então, eu falei aqui dos 5.100 e quero falar dessas coisas inovadoras, né? Então, ele está permitindo, né, a aquisição das residências já existentes. Porto Alegre tem 100 mil residências desocupadas, entre apartamentos e casas, viu, Conde? 100 mil. Nós temos estoque de residência feita pela Caixa Federal, imóveis que iriam a leilão, todo esse sistema de compra assistida. O que é compra assistida? Por qualquer obra, né? Uma obra vai passar na casa, uma estrada, o que é? O Estado paga, ele escolhe uma casa e o Estado paga a casa dele. Isso é a compra assistida. Então, ele abriu várias possibilidades de aquisição imediata de residência, que já existem, que estão em planta, que serão construídas. Isso é absolutamente inovador, viu, Conde? Não precisa esperar 2 anos para Minha Casa Minha Vida, que é muito difícil. Tu tem que achar terreno, tu tem que fazer projeto, tu tem que construir. Então, a novidade dessas políticas anunciadas ontem é essas várias possibilidades de aquisição de residências, de apartamentos, de moradias, de forma rápida, a partir, obviamente, dos recursos. O governo federal não vai financiar mansão, mas ele, a partir de faixa 1 e faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, ele vai ofertar, buscar os imóveis existentes. Eu te dei um dado de Porto Alegre. Ontem eu falei com o superintendente da Caixa, eu acho que até o Rui Costa falou na fala dele ontem, 600 casas que iriam a leilão, né? Moradias, o governo vai comprar, a Caixa compra. Tem muito imóvel pronto desocupado. E essa é a sacada extraordinária da rapidez, da agilidade e gratuito. As famílias até 4.400 vão receber essas casas, não é financiamento. Vão receber essas casas. Isso é extraordinário, isso é inovador. E é uma referência nacional para outras crises. Isso é o novo estádio que o Lula está fazendo, entende? É ter uma outra política pública que dialogue, que responda a uma situação excepcional para as famílias. Quer dizer, o cara perdeu tudo. O Estado vai garantir que ele tem um lar, uma moradia, para reconstruir a sua vida. Então, isso é muito ágil, essa ideia, né? Aproveitar o estoque de imóveis que estão prontos e desocupados. As famílias podem encontrar imóveis em outra cidade, dialogando que nós falávamos, né? Bom, tem gente que não quer voltar. Então, pode acessar o imóvel a partir de um preço estabelecido, obviamente, em outra cidade. Isso dá velocidade, rapidez, que as pessoas voltem a ter suas moradias, suas casas, que é, para mim, um movimento muito, muito importante, junto com os 5.600, que vão se somar, obviamente, a políticas estaduais e dos municípios. Perfeitamente. Eu até tinha esquecido de abrir meu microfone aqui. Eu estava dizendo o seguinte, que agora está muito bem explicada essa questão dos imóveis, né? Você explicou com muito mais propriedade. Inclusive, o Fernando Brito está aqui no bastidor, está aqui querendo falar. Ô, Brito, espera um pouquinho. Eu já vou colocar, antes de ter... Ele está aqui, deixa eu colocar aqui, porque ele fica... Deixa eu colocar aqui. Fala, Fernando Brito. Que foi? Você sabe do que eu estou falando, no artigo 14. Né? Fui citado. Não foi isso que eu disse. Eu disse exatamente que a pequenez mental do Sebastião Melo não permitiu a ele ver que essa medida do Lula, mesmo que não resolva totalmente o problema, ela alivia. Claro. Porque 2, 3, 4, 5 mil imóveis que você consiga ocupar através desse sistema, desse método, é uma redução na necessidade imediata de construção de 3, 4, 5 mil imóveis, que, como frisou o Rossetto agora, levam tempo. Você não consegue iniciar uma obra em menos de 1 mês ou 2 meses, por mais que você desmonte os sistemas burocráticos de controle.
E você não consegue finalizar uma construção com um mínimo de padrão de qualidade, senão em 2, 3, 4 meses. Então, o que você faz com essas pessoas durante 5, 6 meses e deixa os imóveis, que são 100 mil, como ele disse, vazios, juntando poeira e pulga? Não. Entendeu? É isso que se chama. Olha, o Rosseto vai me perdoar aqui, o Conde sempre me provoca pedindo para eu lembrar de causos do Brizola. Eu vou dizer para ele, que foi objeto de muita ironia e crítica na imprensa, dizendo que os recursos, na verdade, estão na cabeça do administrador. É a cabeça do administrador o verdadeiro cofre onde repousam boa parte dos recursos urbanos para a reforma urbana. Também chamada de vontade política. Está feita a sua intervenção aqui, Fernando Brito. Obrigado, Conde. Mais alguma coisa, meu querido? Não, o artigo 14 foi cumprido. Conde, Brito, nesse diálogo bacana, o que eu acho fundamental é isso mesmo. É esse sentimento de responsabilidade que cria possibilidades, é isso mesmo. Você imagina, qual é a novidade? É ocupar e utilizar os imóveis já existentes e disponíveis. Essa é a grande novidade. Segunda novidade. Se me permite, você, como também ocupar com projetos de urbanização as áreas que não vão poder mais ser habitadas novamente. Porque se deixar, o pessoal, pela falta de moradia, pela pressão da vida, volta para lá. E você, em vez de ter um problema de um tamanho miúdo, ou melhor, de um tamanho gigante, você tem dezenas e centenas de problemas de tamanho mais gigante ainda. Então, esse tipo de rapidez é a chave de boa parte da solução dos problemas. Por isso que eu acho que combinar, viu, quando falava aqui, é um desafio para nós, quer dizer, pensar tudo isso. Combinar, reduzir, né, a presença. Porto Alegre, gente, tem 1/3 da população morando em áreas irregulares. Porto Alegre. Então, reduzir a presença, a densidade, a presença das pessoas nessas áreas é fundamental. Por isso eu falava, inclusive, dessa coisa inovadora. A família pode ir para outra cidade, inclusive, né? Pode ir para outra cidade. Eu acho super, super inovador. Gratuidade. Reconhecer, tu está dando uma casa. Gratuidade. As pessoas perderam tudo, até R$ 4.400, naquele valor do Minha Casa Minha Vida. Isso é extraordinário. Imagina um cara que vai ter que refazer toda a sua vida. Eu acho que essas coisas estão reconstruindo o sentido de ser um governo e um Estado, como eu escutei lá. Claro que nós temos que pensar tudo, Conde. Desculpa. Claro que nós temos que pensar as questões ambientais, sistemas de proteção de enchente, cuidado nos rios. Eu falava aqui. Eu lidero uma frente das águas. O Rio Grande do Sul abandonou as bacias hidrográficas, os comitês de bacias, o seu planejamento e o cuidado dos rios. Outros estados avançaram mais que o Rio Grande do Sul. Nós estamos propondo aqui um Instituto de Águas para o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais tem, como outros estados têm. Instituições públicas que tenham capacidade, qualidade técnica de cuidar e organizar esses sistemas públicos, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul, nós somos vítimas dos últimos anos com o Sartori, com lei da destruição física dessas instituições que eram marca de uma capacidade de planejamento do Rio Grande do Sul. Rosseto, te perguntar o seguinte, como é que fica o trabalho, né, dessas pessoas, que também, enfim, muitos não têm emprego, perderam emprego, como perderam as casas. Vai ser um processo natural? Vocês já estão pensando nisso? São duas coisas, assim, né, ou três, né, rapidamente. Primeiro, esse apoio econômico, né, bom, para as empresas que estão endividadas, tem toda uma política de alongamento de crédito, de dívidas e de crédito, vamos chamar assim. Várias iniciativas já foram tomadas. Só nos créditos subsidiados são 30 bilhões. Então, tem uma equação, quem está nessa economia, né, de tratar as dívidas existentes. Vamos imaginar, Conde e Brito, que essa turma pegou taxa de juros a 20%. Então, nós temos que equacionar o Haddad, a turma lá está muito atenta, a como aliviar esse endividamento, prorrogar os tributos federais, como já foram feitos, tá? E pensar uma política de crédito para reconstrução, a juros subsidiados. Então, esse é um tema. O segundo tema são várias medidas para quem está desempregado, duplicação de seguro-desemprego, etc, etc. Neste momento, lá o ministro Marinho, estão discutindo medidas de garantia desse emprego
nesse período de crise, né, que nós estamos vivendo. Então, quem está empregado, preservar o emprego, preservar essas empresas. Tá? Quer dizer, esse é um núcleo de iniciativas. E o segundo, eu conversei ontem com o Gilberto Carvalho, Ministério do Trabalho, ministro Marinho, e nós vamos voltar a ter cooperativas de trabalho, organizar essa demanda enorme de reconstrução das cidades, né? De limpeza das casas, esse serviço social necessário. Há um espaço grande que o governo federal, estadual, os municípios vão ter, de cooperativas de trabalho, de frentes de trabalho, que vão organizar e vão aproveitar e convidar e convocar essa população para participar da reconstrução, eu diria assim, dessas cidades. Por aí nós estamos trabalhando, viu, Conde? Assim, essa ideia de estar atento com vários perfis, mulheres, né, com juventude, tem várias coisas que estão sendo preparadas para que na reconstrução, nas políticas de cuidado e de reconstrução, tenhamos uma capacidade grande de convidar, de convocar e de organizar essa população sem trabalho e sem emprego hoje. Deixa eu aproveitar a presença do Fernando Brito aqui. Vou pedir para o Fernando Brito fazer um comentário, uma pergunta aqui para o nosso glorioso Miquel Rosseto, que está tomando seu chimarrão ali. Olha que beleza. Hein, Brito? Olha, a questão central é que nós temos que procurar, na própria história daquela região, as soluções que se encontravam, né, para os fenômenos que são históricos e que agora acontecem com uma intensidade e, infelizmente, com uma frequência maiores. Né? É possível, né, encontrar solução retirando as pessoas da área do chamado problema. Que inundações no Rio Grande do Sul, né, não são um acidente, elas são constantes. Aquela região central, ali de Porto Alegre, e também a região sul, são regiões de tradição arrozeira, que durante muito tempo tiveram a sua economia alimentada pela inundação de áreas que se prestavam ao plantio do arroz, que eram drenadas, depois do período usado no cultivo, através de canais, de arroios, pequenos arroios, que os gaúchos chamam de sanga. Você sabe bem disso. Né? É um arroio fundo, quase seco, né? Que nos momentos de extravasão nas áreas inundadas, eles são alimentados por aquela água excedente e que drena. Então, nós vamos ter, certamente, que encontrar problemas na nascente, no curso e no desaguadouro desse sistema de rios, que é o responsável pelo afluxo de águas da região nordeste e da região central do Rio Grande do Sul e da região serrana, evidentemente, né, para a bacia onde impera Porto Alegre como metrópole. Então, nós temos soluções lá, curso acima do rio, que são basicamente essas de evitar a formação de barragens, evitar a acumulação de águas que possam, em caso de excesso de chuvas, se despencar, se desmoronar daquela região. O Rio Grande do Sul ainda está em situação de alerta, com barragens feitas a jusante dos rios, né, que estão preocupando pela sua capacidade de inundação rápida e desastrosa de comunidades que vivem no caminho. Nós temos que encontrar soluções. Pois não? Deixa eu só pedir para você, porque nosso tempo já estourou. Vou pedir para o Rosseto fazer aqui uma fala final. Primeiro, trazer aqui o comentário da Geis. Olha só, pela qualidade do programa. Abraço de Porto Alegre. Muito obrigado, querido. O programa está muito especial, realmente, hoje aqui. Rosseto, para fechar, sua participação em cima do comentário do Brito. Claro, cuidar das nossas bacias hidrográficas, cuidar dos nossos rios, é um tema central. Nós estamos dedicados a isso. Mas lembrar também, viu, as encostas, Conde e Fernando, que nos acompanham. Que é exatamente o que eu ia tocar, que era o curso dos rios. É no deslocamento, não, deslizamento na Serra Gaúcha. Você sabe que as cidades que têm maior número de mortes, infelizmente, é dramático isso. É Gramado e Bento Gonçalves. São cidades montanhosas, são cidades serra. Os deslizamentos fazem parte também dessa agenda futura de contenção disso. Então, revisar esses planos de ocupação, né? Revisar o controle. A natureza não é a nossa inimiga. As pessoas falam em guerra, né? É um negócio meio esquisito, né? Eu não gosto muito dessa ideia, mas essa ideia de que a natureza não é a nossa inimiga, né?
Nós temos que ter capacidade de convivência, cuidado e proteção da natureza. Eu acho que os inimigos são outros da sociedade. É quem destrói a natureza e quem destrói a sociedade. Destrói serviços públicos, destrói governos, provoca desigualdade, provoca pobreza e provoca miséria. Quem está nos abrigos é a parte mais vulnerável e pobre dessa sociedade desigual que nós vivemos. A agenda de futuro está dada, nós temos que cuidar da nossa natureza, nós estamos com vários projetos, já falei aqui, Instituto Estadual de Águas, Instituto do Rio Grande do Sul, exemplo de outros estados, repensar a ocupação territorial das cidades, cuidar com o sistema de proteção de investimento na região metropolitana. Nós temos praticamente pronto um sistema projetado, que nunca saiu do papel. Aliás, que vem lá de 12 da Dilma, tá, Conde? O PAC 2 da Dilma, que foi interrompido, todo um sistema de proteção aqui do sistema de enchente, que cobra um preço muito grande. Manter solidariedade, eu quero agradecer muito a todos que nos acompanham, essa solidariedade extraordinária que se movimentou e deve continuar, os servidores públicos, civis, militares, é impressionante, tá, gente? Forças Armadas, Brigada Militar, bombeiros, o pessoal do SUS, é impressionante, é trabalhando 24 horas. Esse povo, e essa unidade de governos dedicados, servidores dedicados, solidariedade, que está nos reduzindo o sofrimento, nos permitindo sair dessa situação e começar a pensar uma reconstrução do Estado a partir das diversas diferenças, como já foi dito aqui. Então, é por aí que nós estamos trabalhando. Desculpe, Conde. Não, desculpa aí, pode concluir. Então, é isso. Então, tudo que vocês estão falando, trazendo, esses debates, eles são muito importantes para nós não estamos sozinhos, assim, é muito, muito importante, né? Para todos nós, essa solidariedade ativa, real, e, ao mesmo tempo, criar canais que nos permitam discutir o que é uma reconstrução de um território devastado. Eu acho que é uma experiência, uma educação que nós vamos ter que ter, trocando com outras regiões. E é uma experiência para o país, né? Eu acho que a construção do Ministério Extraordinário é uma reivindicação nossa, extraordinária. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai sair mais forte e o Brasil vai sair mais forte dessa trauma, desse processo. Preparado para essas situações de mudanças, cada um nas diversas regiões que nós convivemos nesse imenso e gigantesco país. Rosseto, agradecer demais, viu, sua presença, te dar os parabéns também pelo trabalho maravilhoso que você sempre faz e fez e vai continuar fazendo pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul. Fernando Brito, quer continuar aqui no programa? Você quer tocar o programa? Não, eu vou embora. Ali porque você... Um abraço, viu, Conde, Fernando, Mauro, enfim, um super abraço, parabéns pelo trabalho, ajuda muito, e estamos aqui, estamos resistindo, e mais uma vez agradecer a imensa solidariedade, presidente Lula, sua equipe, enfim, homenagear todos aqueles que estão dedicados, prefeitos, municípios, sociedade, à saída dessa crise. Vamos sair da crise, sim, vamos aprender e vamos reconstruir novas bases, uma ideia de Estado e de país. Um grande abraço para vocês, tá, gente?